Olá, galerinha. Meu nome é Reginara Gomes, sou professora de Química do Liceu de Banabuiú. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre as funções nitrogenadas e também sobre os haletos. Bom, antes da gente falar sobre essas funções nitrogenadas, eu vou pegar um produto que é muito utilizado no comércio de alimentos, que é chamada anilina. A anilina ela é um corante e esse corante, se eu for pegar a estrutura dele, a base em todas as cores vai ser essa moléculazinha aqui, certo? Que a gente colocou aqui em 3 formatos. Formatozinho de colmeia, né? Casinha de abelha. Formatozinho de bastões. E o formatozinho que nós temos o tradicional de um aromático, que é aquele hexágono, né? Simbolizado pelos 6 carbonos. Em cada carbono eu tenho ligado um hidrogênio, só que um dos hidrogênios foi substituído por um grupo que é um grupo amina, certo? Mas, Régio, o que é esse grupo amina? Agora nós vamos trabalhar com moléculas orgânicas com a inclusão do nitrogênio. E o nitrogênio ele pode aparecer para a gente de algumas maneiras, tá certo? Quando a gente pegar e for falar das aminas, é quando nós temos um grupo básico, que é esse grupozinho aqui, esse NH3. Esse NH3 nada do que mais é a amônia. A amônia ela é um produto muito comum do nosso dia a dia, tá certo? Na verdade, o nitrogênio em si ele é muito comum, só que ele se manifesta de várias maneiras. Na maneira como nitratos, como nitrilas, como amônia, como ureia. Então, a gente tem vários tipos para eles, tá certo? E esse grupo amônio, quando ele vai pegar e se ligar ao grupo orgânico, né, o grupo carbônico, esse hidrogênio aqui, porque assim, porque, Régia, eu tenho um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios? Porque o nitrogênio é da família 5A. E a gente aprendeu que para um elemento ter estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Se ele é da família 5A, é porque ele tem 5 elétrons na última camada. Então, automaticamente, de 5 para 8, faltam 3. Então, ele realiza 3 ligações do tipo covalente. Então, aqui, quando eu tenho a interação dele com o hidrogênio, quando ele tem aproximação com o grupo orgânico, o hidrogênio sai e vai encaixando então os carbonos. Então aqui no primeiro eu tenho um tipo de amina que é a amina primária, certo? Houve a substituição de somente um dos hidrogênios. Aqui eu tenho uma amina secundária, ou seja, houve a substituição de 2 hidrogênios. E aqui eu tenho a amina terciária. Eu não tenho presença de nenhum hidrogênio porque todos foram substituídos. Beleza? Bom, as aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, certo? Então, ele vai ser o meu radical, ele vai ser a parte que eu vou ter que pegar e identificar. Essa amina, pelo fato de ser um derivado da amônia, ela possui caráter básico. O que é um caráter básico? pH, ou seja, o potencial de hidrogênio dele é acima de 7. Vai ficar na escala entre 7 e 14. Se eu vou ver a questão dos aspectos, os aspectos que eu tenho de uma base é que ela é travosa, tá certo? E geralmente, quando a gente fala de bases orgânicas, é simplesmente quando você tem a presença do nitrogênio, o nitrogênio ele vai ter a função de capturar elétrons, ele tem uma propriedade eletronegativa alta, então ele consegue aproximar para a sua nuvem eletrônica os elétrons de quem ele está ligado. Então isso é um caráter básico, tá certo? E ele está presente aonde? Na decomposição de animais, em putrexinas e também em cavenina. Essa putexina é que dá aquele aspecto de podre, certo? Se eu tiver uma carne, algo que esteja ficando ruim, o aspecto de decomposição, eu tenho a presença de aminas. E também de caveína, que é também um outro odor característico em cadáveres. As características principais, ela se apresenta nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Ela também pode ser extraído de vegetais. Então, se eu pegar raízes, alimentos, qualquer um que seja de origem vegetal, eu tenho presença de nitrogênio. Então, na natureza, a natureza em si, quando eu vou estar falando de
plantação, de adubação, eu preciso de ter compostos que tenham nitrogênio. Se vocês quiserem, depois dá uma pesquisadazinha sobre o ciclo do nitrogênio, que vocês vão entender bem direitinho essa questão da interação, da importância do nitrogênio na natureza, principalmente do grupo aminas, tá certo? E elas são também consideradas a questão das bases, como eu falei, porque ela tem a propriedade de absorver a questão dos elétrons, né? Os elétrons que tiver próximo do outro elemento. Outra propriedade física que a gente tem dessa substância, porque são substâncias que a maioria são tóxicas, também tem a facilidade de ser absorvida. Então, por exemplo, se eu pegar um peixe que está no aspecto, está ficando ruim, está ficando podre, né? Aquele cheiro fica na mão. Você pode passar detergente, alguns produtos, e ele demora a sair. Então, essa demora a sair é porque a nossa pele consegue absorver ele com facilidade, tá certo? É uma propriedade que é tido dessas funções. São muitas vezes consideradas mortais. Essas aminas são oxidadas pelo oxigênio do ar. A polarização dela ela é decrescente no sentido de ser primária, secundária e terciária, e os pontos de ebulição são decrescentes. As aplicações que a gente tem, gente, são básicas. Na indústria, no geral, esse grupo amina ele é muito utilizado. No caso aqui, eu destaquei a questão de ser utilizado como catalisadores na vulcanização da borracha. A borracha que é natural, ela é tida a partir do leite da seringueira, né? Que é o látex. Aquele látex ele vai ser tipo polimerizado. Você coloca ele para ferver, né? No fogo e tudo mais. E você fica mexendo até ele criar aquele aspecto de borracha. Para acelerar o processo, é utilizado um catalisador. E um catalisador desse a gente tem que é uma amina. A gente tem também a etanolamina, que é uma substância que quebra a tensão superficial de uma substância, chamados tensores ativos, né? E com isso facilita o processo de misturas, de reações em laboratórios. Também a gente tem a questão das aminas aromáticas e as aminas no formato de corante, como eu falei anteriormente, que é a questão das anilinas. Bom, na definição, como eu disse, as aminas elas podem ser primária, secundária, terciária. Dependendo da quantidade de substituintes que eu tenho, então ela vai ser classificada como tais. No caso, é só você lembrar da formulazinha da amônia. Amônia NH3. N está fazendo 3 ligações com o hidrogênio. Cada hidrogênio sendo substituído, você vai ter a classificação, certo? O nome é simples. Simples como? Você vai ter que colocar a primeira parte dele de acordo com a cadeia carbônica e termina com a terminação amina, certo? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um nitrogênio que está ligado a um carbono com H3. Só lembrando, essa ligação aqui não é do hidrogênio, não? Não, o hidrogênio está se ligando a carbono. Carbono ele é tetravalente. De 4, ele está fazendo 3 com o hidrogênio. Então, sobrou uma com quem? Com o nitrogênio. Então, esse nitrogênio aqui é uma amina que é do tipo primária. Então, se eu tenho apenas um carbono, o prefixo é met. Interações com ligações simples, an. E a terminação, que eu vi a função aqui, meu radical, é a chamada amina. Então, eu tenho a metanamina. Ou então, simplesmente, metilamina. Esse daqui é o chamado nome usual. Esse daqui é o nome oficial, segundo a IUPAC. Aqui nós temos o mesmo grupo amina, porém está no grupozinho aromático. Quem lembra desse nomezinho aqui, desse nome desse arranjo aqui? É um aromático que possui nome de benzeno, porque ele é a cadeia principal. Então, se ele aqui é o radical, né, você vai ter duas situações. Você pode tratar ele, no caso, quando for oficial, ele aqui eu vou chamar ele de benzeno, então eu vou ficar benzenamina. E se eu tratar ele como se fosse um radical, é o fenil. Então, eu vou ter fenilamina. E o PAC, que é oficial, e aqui é o nome usual. Hoje em dia o usual é pouco usado, tá certo, gente? Principalmente em vestibulares, em Enem e tudo mais, ele não é tão cobrado.